Ter e não ser, eis a questão. Começando o nosso vídeo de hoje fazendo uma brincadeirinha com vocês, tá? Com a frase conhecidíssima do grandioso escritor Shakespeare, escritor, poeta, dramaturgo, né? Justamente para falar um pouquinho com vocês sobre o vazio existencial. Bom, hoje o vazio é um estado que atinge as pessoas tanto no nível individual quanto no nível coletivo. Na verdade, o nível individual é como se fosse uma ramificação do vazio coletivo, ou seja, o vazio individual é como se fosse uma ramificação do vazio coletivo. Por quê? Porque o vazio individual nasce a partir de padrões sociais que foram convencionalmente impostos. Ou seja, um padrão ele pode não se tornar uma lei formalizada, judicialmente formalizada dentro dos trâmites judiciais que conhecemos, mas ele pode se tornar uma espécie de ditame, tá? De como se comportar, de como agir. Um exemplo clássico disso é quando a gente, por exemplo, vai dizer que uma pessoa é bem-sucedida. Muitas das pessoas que estão me vendo neste momento, quando eu falo que a pessoa... O que é uma pessoa bem-sucedida para você? A maior parte das pessoas vai responder o seguinte: é uma pessoa que tem uma condição financeira razoável, né? É uma pessoa que tem uma família bem organizada. Aí se eu for esmiuçar, né, perguntar o que é uma família bem organizada, muita gente às vezes vai entrar em situações preconceituosas, né? E aí quando você vai dar um aprofundamento nisso, a gente percebe que ser bem-sucedido está muito mais relacionado ao fato de preencher ou não as expectativas de outras pessoas, as expectativas alheias. Um outro exemplo clássico disso é quando, por exemplo, a gente fala sobre padrão de beleza, né? Não vou ser hipócrita aqui de dizer para vocês que nós vivemos numa sociedade que preza um padrão de beleza essencialmente construído. Não. Nossa sociedade ela criou um padrão de beleza baseado numa superficialidade, né? Baseado no corpo. Veja o exemplo das mulheres. As mulheres que são utilizadas como modelos, por exemplo, para roupas, para capas de revistas, ou até mesmo aí na televisão, nos programas de televisão, né? Isso acaba ficando muito claro que a mulher que é bela, no sentido aí categórico da palavra, é aquela mulher o quê? Que tem seios avantajados, glúteos enormes, né? Tanto que é só você ver a demanda que existe nos consultórios de estética, né? Existe uma preocupação imensa de preencher um padrão de beleza, tá? E muitos homens vão nessa onda. Quer uma mulher dessa, né? Quer uma mulher que corresponda a esse padrão de beleza que foi convencionalmente construído, né, pela sociedade. E aí ele acaba encontrando um grande problema, né? Vai atrás dessa mulher, não necessariamente para preencher necessidades individuais suas, mas para realizar aquilo que esperam dele, teoricamente, né? Por quê? Porque se eu estiver com uma mulher assim, que corresponda a esse padrão do meu lado, consequentemente eu serei mais aceito, né? Aí voltando no exemplo, no primeiro exemplo que eu citei, e se eu tiver uma mulher dessa e ainda for uma pessoa bem-sucedida, né? Uma pessoa com uma condição financeira razoável, ó, preencher um outro padrão, melhor ainda. Só que, se a gente observar de maneira mais objetiva, a gente vai perceber o seguinte,
que essas necessidades não são necessariamente da pessoa. Muitas vezes não corresponde àquilo que ela quer. Corresponde mais àquilo que esperam dela. Então, de um modo geral, o nosso vazio inicial, né, o nosso vazio individual, ele é como se fosse um derivado do vazio coletivo. E vice-versa, né? É como se houvesse uma relação simbiótica entre esses dois tipos de vazio e um alimentasse o outro. De modo que o que a gente percebe cada dia mais dentro dos consultórios são pessoas que sentem um extremo vazio dentro de si e veem uma tremenda falta de sentido em suas próprias vidas. Justamente por quê? Porque passaram a vida inteira tentando corresponder a expectativas que eram de outras pessoas, né? E expectativas que na verdade não são delas. Tentaram, viveram a vida inteira tentando corresponder a padrões que não foram criados por elas, a partir da própria experiência delas, entende? Então, para você entender, ou pelo menos para você não cair nessa armadilha do vazio, o que você precisa fazer é ter os seus objetivos, ter as suas metas, buscar aquilo que tem mais a ver com as suas convicções, com aquilo que você acredita que é melhor para você, ok? Da mesma forma que um homem muitas vezes escolhe uma mulher para sua vida com a ideia de que aquela mulher vai ser a perfeita, né? Porque está dentro de um padrão de beleza que foi criado por uma sociedade que não leva em consideração que ele é como indivíduo, que isso fique bem claro. Tá? A sociedade despreza a individualidade, infelizmente, principalmente aqui no Brasil é assim. Tá? Ele precisa se perguntar sempre, olha, é isso que eu quero? Né? Para que eu quero uma mulher assim? Ah, porque ela é boa na cama? Mas espera aí, o meu primeiro contato com ela, eu não dormi com ela, né? Eu primeiro vi, e quando eu vi, eu me atraí, né? A gente fala de paixão, aquela paixão. A paixão é uma das coisas mais superficiais que existe, porque ela acontece sem aprofundamento, entende? E aí, quando você vai ver, você tá casado com uma pessoa, tem uma pessoa do seu lado que não corresponde àquilo que você é, àquilo que você busca para si. Aí, muitas vezes, tá ali no período de fazer o vestibular, né? Começar a trilhar o caminho para construir a sua vida. E aí o que você pega e faz? Não, eu vou estudar sociologia ou eu vou estudar direito? Observe que são duas áreas do conhecimento que, embora se relacionem, elas são bem diferentes, entende? Aí eu decido escolher o direito porque acredito que o direito vai me oferecer uma condição financeira mais razoável, né? Vai preencher aquele padrãozinho, né, social, de que, olha, você tem que ter dinheiro para ser bem aceito. Isso é um padrão inevitável. Muitos podem discordar, mas é isso que acontece no nosso país, né? Então, aí o indivíduo entra naquela faculdade, fica 5 anos estudando direito, aí quando ele tá lá com seus 40 anos, né, às vezes já um juiz, ele olha para a própria vida e fala, caramba, que droga que eu fiz. Não era isso que eu queria para mim. E aí o que vai acontecer com ele? Ele vai começar a desprezar tudo aquilo que ele conquistou. E não vai começar a não ver nenhum sentido naquilo. E aí o vazio dele vai se tornar mais evidente. E aí, meus caros, muita gente não aguenta. Então, esteja mais atento àquilo que corresponde às suas necessidades, dentro daquilo que você é por essência, dentro da sua própria experiência, dentro daquilo que você vai aprendendo no decorrer de sua própria trajetória e que te faz entender o que te faz bem e o que não faz, tá? Para de querer ficar querendo preencher as expectativas alheias em detrimento das suas. Olhe primeiro para dentro de si e saiba o que você quer, para que lá na frente o vazio não te encontre numa condição bem desfavorável e apresentando uma dificuldade bem maior para que você possa superá-la.
Portanto, ter e não ser. Pense nisso.